Fala galera, agora sim pra valer, estamos ao vivo. Tô configurando ali o pessoal do Facebook entrar também. Alô, 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 o pessoal tá ouvindo bem aí? Tá chegando bem? O som? Tô aqui colocando o pessoal do YouTube junto, do YouTube não, do Facebook. E aí, o pessoal do Facebook tá entrando já já também. Pronto, acho que a gente tá ao vivo tá ao vivo já também no Facebook. Pronto. E aí, pessoal? Boa noite, como é que vocês estão? Bom demais receber vocês aqui. Estou muito feliz com esse projeto que vai começar agora. É... Na verdade, foi algo que Deus colocou no nosso coração nesses dias. E vão ser 45 dias direto, 45 dias ininterruptos de conteúdo, de transbordo realmente, das coisas que Deus tem colocado no meu coração. Eu já vou chamar já a minha convidada. Já vou chamar já, porque o pessoal vê ela online também, porque ela é muito popular, viu, gente? Ela é muito popular, muito popular. Cadê? Convite pra você aí. Olha lá. Oi, Oi, galera! Oi, olha amor, quanto tempo, hein? o tempo. Eu vou colocar a Linda online logo, porque aí o pessoal vê que ela tá online e entra, porque popular aqui é você, né? Ah, até parece. É. Eu tava falando pro pessoal desse projeto que Deus colocou no nosso coração, né? Eu tô baixei a cabeça aqui pra ver como é que tá o Facebook. Tinha alguém lá no Facebook, deixa um comentário pra gente aqui pra saber se tá tudo certo. Eu tô dando oi E aqui pro pessoal. isso, vai recebendo o pessoal. Aline, Priscila, Laila, Lucinha, Késia, Rafa, Cláudio. Entra aí, galera. Uma semana. Moniquinha. Gente, sabe o que vocês podem fazer também? Clicar nesse aviãozinho que tem do lado aí, dá pra mandar pra uma galera também. Quer ver? Ó, vou mandar, ó. Ana Kelly, minha mãe, Juliana, Moisés, Gustavo, Samuel, a Isa. Aí, ó. Mandei pra galera aqui. Você clica no aviãozinho e vai mandando pro pessoal. Faz você também, meu bem. Clica no Tá. aviãozinho aí e manda pro pessoal aí, que o pessoal vai receber. Enquanto isso, eu vou falando. Deus colocou no nosso coração esse projeto. Aí, o Gustavo entrou, tá vendo? Bem-vindo, Gustavo. Bom demais você aqui. Oi, Gu. Deus colocou esse projeto no nosso coração, né? De 45 dias de live consecutiva, 45 dias de transbordo, 45 dias, cada um dia. Aquela. Oi, Cacá. Oi, Dani. 45 dias, aí todo dia falando de algo diferente. E essa primeira fase, esses 26 dias, eu vou passar 26 dias falando de princípios, porque é a melhor maneira de se viver, é o melhor caminho para se prosperar, é o melhor caminho para avançar. Não tem como viver uma vida sem princípios. Então, são 26, essa primeira fase agora são 26 dias falando de princípios. E por que a gente colocou esse nome, né, de Jornada do Autoconhecimento, live, 45 lives para assumindo o controle do autoconhecimento? Foi a outra, né, meu bem? 45 dias para assumir o controle.
Porque, não sei se você sabe, mas piloto automático só é legal no avião e no carro. Aí é massa demais. Aqui no Brasil já tem também, né? O Tesla, que o pessoal coloca lá no piloto automático e vai embora sem precisar. Olha o Carlos, gente, que Saudade, legal! Carlos, Adriana. Saudade. Oi, Ina. Então, coloca no piloto automático é muito legal. Então, nas máquinas é muito legal, no avião, no carro, é muito legal o piloto automático, mas a nossa vida, ela não pode ser no piloto automático. A gente não pode manter a nossa vida de qualquer jeito, andar, é, acorda, toma café, trabalha, sai para o trabalho, trabalha, volta, janta, dorme, aí toma banho, faz necessidades e vive automático, assim. Automático. Não pode ser assim na nossa vida. A gente tem que saber para da onde a gente vem e para onde a gente vai. Aí tem que saber onde que é o ponto A e onde que é o ponto B. E como a gente vai fazer para chegar no ponto B. Então, meu intuito nesses dias é exatamente isso, que você tem o desejo de assumir o controle da sua vida, que as pessoas que estão em casa assistindo a gente, as pessoas que vão receber depois esse vídeo que vai ficar gravado, possam de fato assumir o controle da vida delas, né, meu bem? É verdade. Já é A pra falar gente, alguma coisa? eu tenho compartilhado muito a respeito disso, né, de assumir o controle, Sim, com de certeza. tirar essa alienação, de viver no piloto automático, de viver todos os dias como se fosse o mesmo dia. Ainda mais agora, nessa época de pandemia, que as pessoas estão vivendo desse jeito, né? As pessoas brincam que não sabem se é segunda, se é terça, se é domingo, porque todos os dias são iguais. E a gente tem que, de fato, acordar e falar, não, para onde eu estou indo? Porque a pandemia vai acabar, essa questão do coronavírus vai acabar. E depois disso, o que é que vai acontecer? Você vai sair do mesmo jeito que você entrou? Como é que vai ser, né? Essa é a minha E pergunta que eu tenho para as pessoas em casa. liga muito à identidade e propósito, né, amor? Sim, E quando a gente sabe a nossa identidade, o nosso propósito, os nossos objetivos, aí a gente não fica, nós não nos tornamos, né? Nós não permitimos ser pessoas alienadas, né? A gente questiona, a gente pergunta, né? O porquê que está acontecendo, o porquê das coisas, o para quê. E aí isso gera um crescimento também, né? Maturidade. exatamente. Assumir o controle fala de governo, é governar algo, tá no controle de algo. E aí eu lembro lá de Gênesis 1:26 que quando Deus fez o homem, ele falou assim: governe você sobre os animais, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam, sobre. Então, domine sobre a terra. Foi isso que o pessoal comentando aí, que legal. Dominem sobre a terra. E aí a gente precisa exatamente isso: é dominar, é estar à frente, é governar. E a religião, né, ela deturpou essa questão é, do governo, porque ela ensina um autogoverno, mas um governar, mas de uma maneira que me preocupa nos dias de hoje, porque ah, deturpou como. Como é que então que eu vou governar a minha vida? A religião ensina, é sempre assim, entrega a sua vida para Cristo, Deus está no controle. De fato, Deus ele é soberano, ele é onipotente, onipresente, mas eu não creio que ele esteja no controle de todas as vidas. Porque se Deus estivesse no controle da vida do fulano, ele não faria algumas coisas. Uhum. Porque aquilo vai contra o princípio de Deus. Sim. Então, quando a gente entrega a nossa vida a Deus, ele também entrega para a gente o governo das coisas. Jesus, nas suas parábolas, ele ensina a respeito disso. Então, ele falou assim: ó, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele fala lá no Evangelho. E lá na frente, na primeira carta de João, ele vai falar o seguinte: que tal qual ele é, nós somos. Uhum. Então, se ele tem autoridade, se ele tem governo, se ele tem domínio, nós também somos assim. Nós também temos autoridade, nós também temos governo, nós também temos domínio. E esse projeto é exatamente para isso, para a gente ativar as pessoas a dominar realmente, a governar as suas vidas, a de fato protagonizar as suas vidas e ser influência positiva na vida das pessoas. E, para começar hoje, eu quis chamar a Linda para a gente falar sobre família. Família.
A gente... Você quer contar como a gente se conheceu? Conta você como a gente se conheceu. Eu? Mulheres são detalhistas para contar. Tá bom. Então, ele me deu a permissão para falar aqui, gente. Se eu não parar, ele dá um toque. Vou começar da minha vida falando um pouquinho sobre mim. Desde pequena eu tive o sonho de me casar, de constituir uma família, de ser mãe. E muitas vezes, em muitas fases da minha vida, em muitas circunstâncias, esse sonho foi de uma forma ou de outra frustrado. Por experiências, por escolhas erradas. E antes de conhecer o Ismael, eu estava assim, com o coração completamente fechado e blindado para me relacionar. Ele sabe disso. E até que um casal de amigos nossos, Rafa e a Esté, eu sempre vou falar deles, né? Quando a gente conta a nossa história. Eles nos apresentou através do Facebook. E o Ismael me adicionou, eu resisti um pouquinho, né, para aceitá-lo ali na rede social, mas acabou que eu aceitei. E o que nos uniu, o que eu posso dizer, o que nos uniu, o que nos faz permanecer unidos, né, é a certeza que a gente tem do amor um do outro, do respeito um do outro, e os objetivos, o propósito, né, amor, que nós temos que nos une e nos faz permanecer juntos, né? Então, a gente se conheceu pelo Facebook e eu sempre fui muito aberta. Falei para ele as minhas experiências, aquilo que eu tinha passado na minha vida. Ele também foi muito sincero, muito transparente comigo. E isso, já que a gente está falando de família, é muito importante, né? Que nós sejamos transparentes, né? Ali no ambiente familiar, com seu esposo, com seus filhos. E desde o início eu admirei isso no Ismael. Eu admirei, porque eu ouvi isso, né? Ele falou tudo aquilo que eu perguntava, ele me falava, tudo aquilo que eu tinha curiosidade, eles me falavam. E isso foi muito bom desde o início. Mas eu posso dizer que o que nos uniu, assim, de fato, foi o propósito, né? Nós termos um coração conectado com o de Deus e termos realmente essa mentalidade, né? Do que a gente vai fazer, do que a gente vai planejar, sonhar. E não pode falar. Foi legal você falar isso, porque a gente vai falar sobre família, né? E a família, a gente começa a planejar antes de começar de fato, né? Sim. E as pessoas vão deixar para pensar na família, de como ajustar as coisas dentro do casamento. E, na verdade, quando você... eu brinco assim que a gente abre licitação para quem você vai começar, com quem você vai constituir família, então é antes, o projeto é antes. E a gente teve muito essa conversa antes, né? De como era, de como gostava, de como não... das experiências, do que esperava, do que queria, qual que eram as metas para o futuro. E fomos transparentes um com o outro em relação a isso, porque se não é transparente no antes, aí no meio do caminho não tem como ajustar, né? Dá mais trabalho. É verdade. E isso me admirou muito em você, né? Eu sempre falo isso para ele, gente, que o mais importante é nós sermos nós mesmos. Mas para eu ser eu mesma, eu preciso me conhecer. Eu preciso entender, né, minha identidade, meu propósito, aquilo que eu quero para minha vida individual primeiro. Porque senão eu vou me tornar um peso na vida do outro, eu vou me tornar um fardo, de fato, né? Exatamente. Então é muito importante que vocês que ainda não se casarem sigam isso, né? Assim como nós, eu tenho certeza que existe sim casamento abençoado como o nosso, existe uma família estruturada, alegria plena, harmonia, né, para o seu lar, assim como nós temos vivido no nosso. Falei que se ligasse eu ia falar demais. Aí tá bom, aí eu te conheci, a gente começou a conversar, a gente foi transparente. Como é que foi mais na frente? Aí depois quer? Depois disso, mais no meio, como é que foi? Eu te conheci a primeira vez, pessoalmente?
Então tá, ele quer detalhes. Não, Aí ele, não detalhe que tem um APT, mas... ele me adicionou no Facebook, a gente se conheceu. Isso era no final de 2014. 14. Não, 2013. 2013, é. Foi essa Aí 2013 foi ele quando eu vi a morava em primeira vez. Seattle, lá No pra norte. cima dos Estados Unidos, e eu aqui na Flórida. E ele simplesmente me falou, nós fazíamos seminário bíblico, eu fazia aquele lá, e a gente começou a se conhecer, como eu tô falando, entender o coração do outro e tudo, e ele falou pra mim, ó, eu vou passar um tempo aí, em Na Tampa, Folha. férias, é. Aí, a Rebeca, ela tava na época. Tá. Aí, Abel, aí eu falei, não, vem mesmo, aqui é muito bom, tem muito parque, praias para se conhecer, é um lugar muito gostoso, né? E ele, não, eu estou indo para te conhecer. Aí meu coração já deu batedeira, eu falei, ai meu Deus, o negócio tá ficando sério. Lembra que eu tava bem fechada, né, para relacionamento e tudo, e ok. Aí quando foi em janeiro, que era férias do seminário, né, de seminaristas, ele veio. E aí ele tinha combinado com a família da Esté que eles viriam com ele até aqui, né, para trazê-lo, apresentá-lo para os meus pais e tudo de forma mais formal. Mas acabou que não deu certo, eles não puderam vir e o Ismael foi, alugou o carro com o Rafa, um outro amigo nosso, Rafa Cúpio, e veio dirigindo 4 horas, amor. 4 horas até aqui. No que ele chegou já era tarde da noite, só que eu já tinha conversado com os meus pais. E ele chegou e eu falei, ó, esse é meu pai, Ismael, minha mãe, Ismael, e eu sou a Cássia. Prazer em te conhecer. A gente só falava pela internet. A gente só começava pela internet. Era a primeira vez que eu tava vendo ele ali pessoalmente. E aí... Pode falar. Isso foi em janeiro de 2014. Quanto tempo depois a gente casou? 1 ano depois. Só que ele me pediu em casamento 2 meses depois, né? Foi em março. Então... Não, minto. Em março a gente começou o relacionamento. Em maio ele me pediu pra casar, né? Aí nós noivamos. Então, foi isso. Aí a gente... Ele... Quer que eu conte detalhes, amor? Aí ele queria já entrar no relacionamento comigo. Quando ele veio e tal, eu apresentei para os meus pais. Eu falei que não, que eu queria orar, porque eu ainda estava bem afetada com experiências, né? Como eu falei, meu coração ainda estava bem fechado. E a gente foi orar. Eu falei, vamos orar, não quero assumir um compromisso com você por enquanto. E ele foi embora e a gente continuou conversando, se conhecendo e tudo. E aí, quando foi em março, ele voltou, porque meus pais estavam fazendo bodas de prata na época, e fizemos uma cerimônia e tudo. Aí ele veio para participar conosco, e aí nós, de fato, começamos o relacionamento santo. E foram 10 meses de relacionamento, 2 meses de corte, que a gente chama, né? Relacionamento santo. E em maio ele me pediu em casamento. E foi 10 meses pra gente, de fato, se casar. A gente casou em 2015, tem 5 anos que a gente tá junto. 5 anos. E nesses 5 anos a gente tem aprendido a ser família, né, meu bem? Com as minhas experiências, com as suas experiências, a gente foi montando o nosso jeito, a gente foi ajustando o nosso jeito. Então, para quem vai estar assistindo agora, a gente vai acabar enfatizando muito mais no casamento, porque é a experiência que a gente tem, né? A gente não tem filhos ainda, mas eu quero abordar essa parte de criação de filhos, porque a gente tem essa bagagem, né, teórica, né, de criação de filhos, mas prática é do casamento, por enquanto. E a gente foi ajustando o casamento nosso, a gente foi se completando e foi vendo que o tanto que essa preparação para começar a família foi importante, porque dentro do casamento foi vendo que era mesmo aquilo, e cada dia vem se confirmando aquilo que a gente planejou lá atrás, em 2014, né?
antes de casar. E aí, para quem está em casa, assim, essa questão, assim, que você explicasse para as pessoas. Porque nem todas as famílias são iguais. Pai, mãe, né? Tem família que falta o pai, tem família que falta a mãe. Então, são famílias diferentes, constituições diferentes. O que você explica para a pessoa, assim, para a gente entender família? Para a gente ter um fio para a gente seguir agora a respeito de família. Então, família é onde a gente é inserido, né, desde o nascimento. Só que, como você falou, nem sempre, as meninas aqui brincando, eu não consigo. Nem sempre é um lar estruturado, é um lar saudável, nessa linha que você perguntou, meu bem? Sim, Então, nem sempre, infelizmente, nem todos os lares são saudáveis, né? Nem todos os lares têm uma estrutura forte, eu falo forte no sentido de afeto, no sentido emocional e de dar respaldo, de dar força, né? Então, tem os porquês para isso, né? Ou talvez porque os papéis não são bem definidos, não são bem exercidos, né? E isso gera um conflito ali, né? No ambiente familiar. certo. A família, exatamente o que você está falando, né? A família, então, é um lugar onde a gente é inserido e onde o nosso caráter é moldado, Sim. onde as nossas emoções, as nossas primeiras experiências emocionais acontecem. A família, ela é o meio, né? O núcleo da sociedade. Toda a sociedade, ela está baseada, está pautada família, não tem jeito. Todo mundo que exerce um papel na sociedade, ele tá atrelado a uma família, independente da maneira como essa família da estrutura dessa família. E a família é justamente para isso, para dar esse apoio para a pessoa, quando a pessoa nasce, né, tem um lugar que ela cresce, família, e as primeiras emoções, acontecem as primeiras decepções, acontecem os primeiros aprendizados, e esse é o projeto de família, né? Equipar a pessoa, dar suporte psicossocial para a pessoa, dar Sim. suporte emocional para a pessoa viver no âmbito da sociedade, fora das quatro paredes ali da família, e também espiritual, alimentar a pessoa para ela crescer, para ela avançar, para o caráter dela se moldar, né? Sim. E como você falou, né? Tem famílias que faltam papéis. Como é que as pessoas lidam com essa questão, né? Porque tem pessoas que se frustram, pessoas falam, eu cresci sem um pai, eu cresci sem uma mãe. E aí, como é que é? Essa pessoa está fadada a ter uma família igual? Às vezes o reflexo, né, disso gera uma insegurança, né, na pessoa. Ela olha ao redor dela, o pai daquela forma, a mãe daquela forma, os irmãos, às vezes ou não tem a presença do pai ou a figura ali da mãe, isso gera com certeza uma insegurança. Então, já atendi, já conheci muitas pessoas com essa mentalidade, né? Eu não vou me casar, eu não quero constituir uma família porque tenho medo, né? Vai que acontece o mesmo comigo. Mas já que estamos aqui, eu vim te falar que pode sim, você pode sim constituir uma família. E como? Quebrando, né? Quebrando essas coisas na sua mente, essas crenças erradas, né? De que se você teve uma família ruim, você também vai constituir uma família ruim. Não, você pode sim mudar e fazer a diferença, né? Na sua casa, com seu esposo. E como? Não tem uma fórmula. Não tem uma fórmula, né? A gente Não estava é uma receita conversando. de bolo. Oi? Não tem Não uma é uma receita receita de de bolo. bolo. O respeito é tudo, é você conversar. O melhor, como eu falei, é você se conhecer, né? Saber os seus limites, saber aquilo que você quer para sua vida, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, você ter uma liberdade. Era isso que eu queria falar. Uma liberdade no ambiente familiar, eu acho que proporciona isso, né? Eu ser livre para expor aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, eu acredito que torna o ambiente mais saudável. É óbvio que às vezes vão vir conflitos, vão vir diferenças, né? Ou eu tenho um ponto de vista, ele tem outro. Eu vim
estrutura familiar, o Ismael veio de outra estrutura familiar, apesar de ter semelhanças, não é igual. Então, eu Sim, venho com a carga da minha família, ele veio com a dele. Agora a gente vai construir a nossa identidade. É o que a gente tem feito nesses exatamente. 5 anos. Então, é importante que nós tenhamos, né, essa liberdade de expor. Na psicologia, a gente fala da espontaneidade do sujeito, né? Que, infelizmente, a gente perde muito essa espontaneidade. Por quê? Com as situações da vida, como eu falei, eu não queria mais me casar e ter um relacionamento por conta de frustrações de relacionamentos passados, né? Então, mas não. Eu olhei para o Ismael e falei, vai dar certo. Então, quando eu olho para ele, para o homem que ele é, sabe? Aí eu falo, vai dar certo. E eu tenho aprendido com ele, ele tem aprendido comigo, e assim a gente vai construindo a nossa identidade, a gente vai sendo moldado, né, e lapidado. Mas o melhor é que nós tenhamos essa liberdade de sermos nós mesmos, ser espontâneo, de eu falar aquilo que eu penso sem medo, sem receio, sabendo que talvez vai acontecer um conflito, mas a gente vai resolver, a gente vai lidar com aquele problema, né? Ele é lindo, né, gente? Quando eu conheci a Cássia, gente, a gente tava em dois, como é que pode falar? A gente pode falar, tava em duas vibes totalmente diferentes, né? Eu, eu tinha ficado viúvo no ano anterior, aliás, no ano anterior, eu fiquei viúvo em 2012. Eu conheci em maio de 2012 e conheci a Cássia em setembro, em novembro de 2013. Conheci ela pela internet, né? A gente começou a conversar pela internet. E aí eu tava assim, com essa necessidade, sabe? Assim, os rapazes mais novos não se identificar comigo, mas sabe quando a pessoa tá naquela vai, preciso casar, preciso casar, preciso casar. E eu tava naquela ansiedade, e a casa tava na outra ponta dessa ponte, né? Que era não vou casar, não quero mais pensar nisso. E então, galera, os rapazes que estão me ouvindo aí, os solteiros vão me ouvir depois. Fica tranquilo, tem jeito. Vai acontecer. A gente precisa ter essa, igual a Lina falou, né? A gente precisa ter esse diálogo, precisa ter essa liberdade de conversar, ter essa liberdade de se expressar. E não é porque como ela falou, né? Nossas famílias têm estruturas semelhantes, né? Eu cresci com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, a Cássia cresceu também com o pai, com a mãe, com a irmã, É mas eram. mesmo, Everton, ele é ansioso. Nosso padrinho aí, gente, Meus padrinhos querido. É, e perdi. Tava falando o quê? Desculpa. Não, a gente veio de famílias semelhantes, né? É, Estruturalmente falando, mas de maneiras diferentes de lidar, né? São contextos diferentes. E, e às vezes, algumas pessoas vão vir de contexto de família onde falta um papel, que é o do pai ou da mãe, que a gente estava falando agora há pouco, né? E aí o rapaz ou a moça cresce sem a figura paterna. E ela não precisa necessariamente reproduzir essa falta na família que ela vai constituir, né? A ideia nossa aqui hoje é que você se desperte para o novo que não precisa repetir história, não precisa viver o mesmo que a sua família viveu. Não é porque o casamento dos seus pais não foi um casamento bem sucedido, não porque é porque a sua tia, a sua avó, a sua prima divorciou, que você vai divorciar também. Você pode escrever a sua história. Não é porque o seu casamento hoje está de um jeito que não está legal, não está caminhando bem, é que esse casamento está fadado a acabar. E trazer essa reflexão hoje, né? Que tem jeito, é só assumir o controle das coisas. sim. A Sheila me fez uma pergunta aqui. Cássia, poderia falar mais sobre essa liberdade de expressão dentro do casamento? Quando há uma resistência de um dos cônjuges quanto ao diálogo? Olha, Sheila, eu acredito que o respeito é tudo, sabe? Já existiram momentos em que eu não quis conversar sobre determinada coisa naquele momento.
E o Ismael respeitou, e vice-versa. Já tiveram momentos também que eu queria saber naquela hora, insistir, e deu ruim. Então, o melhor é o respeito, sabe? Saiba falar na hora certa, como falar. Eu costumo falar muito que a pergunta é tudo, sabe? Por que você tá falando assim comigo? O que te levou, né, a se comportar dessa maneira? Isso vai levar a pessoa a refletir, porque às vezes a gente tem comportamento tão automático no dia a dia que a gente não percebe o que destratou, o que falou mal, né? E da mesma forma que o nosso cônjuge está sujeito a isso, nós também estamos, né? Então, acredito que o respeito é tudo. O respeito do tempo e o respeito também da forma que você vai falar. Né? Os Isso três é... Eu M's, tô né? te falando... Oi? Os três M's. Os 3 M's. Maneira certa, motivação certa e o momento certo. Então, a sabedoria é tudo, 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 né? Em qualquer relacionamento. Então, é isso que nós temos buscado, né? Nós temos 5 aninhos de casados, mas a gente busca isso. Ela fala que, né, às vezes o cônjuge tem resistência ao diálogo. É porque, às vezes, a pessoa foi criada dessa maneira, né? E É, fugir do confronto. E aí, porque tem uma mentalidade errada do confronto. Porque confronto nem sempre é o confronto que você vê lá no filme de guerra. Vamos confrontar. Um pega uma arma do lado, outro pega uma do outro e tira para os dois lados. Não precisa ser assim. O confronto é para resolver. O confronto dentro do casamento não é o confronto que você está acostumado de vamos chocar, vamos discutir, vamos tirar braço de guerra, e ver quem pode mais. Braço de ferro, que o pessoal chama, né? Tirar o braço de ferro para ver quem ganha. Não. O confronto é para ajustar. A gente tem aprendido isso com casais mais velhos, a gente aplica isso na nossa vida. E quando tem algo, a gente conversa e ajusta. O confronto é exatamente para isso, para ajustar. Porque às vezes, quando a gente senta para conversar, a conversa serve exatamente para isso, é, é para eu mostrar para ela meu ponto de vista, para ela mostrar para mim o ponto de vista dela, e a gente juntos chegar num denominador comum. e aí eu entro com a questão de termos um coração ensinável, Sim. né? Porque muitas vezes a gente quer engessar, colocar numa caixinha. Não, eu vim de uma família assim, então nós vamos a partir de hoje, Ismael. Você não tem identidade, não tem opção. Nós vamos fazer assim, 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 assim. E não é assim. Somos dois indivíduos, né? Com dois tipos de formas de pensar, de criação, igual ele falou, né? Assim, o nosso exemplo. Aqui, na minha família, na minha parte, dos meus familiares, a gente, se for precisar falar tudo na hora e resolver, não sei o que, nananã, vai resolver até o fim. A família já do Lindo, os familiares dele, já resolvem de uma outra forma. Qual que é o certo? Não tem certo. Só tem um jeito, um modelo que foi a minha e um modelo que foi a dele. E hoje a gente está construindo a nossa forma. Então, às vezes, eu tenho dificuldade de falar sobre determinada coisa, ou ele tem dificuldade, eu não tenho abertura. Mas a gente, com os 3 M's, a gente vai, né, lindo? Tentando resolver. E é assim, o mais importante é ter um coração ensinável, sabe? E na prática, às vezes, é mais difícil do que na teoria, com certeza. Sempre vai ser, né? Mas não é impossível. Show de bola. Mandando, a Juscelia mandou um oi aí. Juscelia estudou comigo, gente. Oi, Juscelia. Fabinho. Galera, entrando aí. Bom demais ter vocês aqui. Bem, vamos falar um pouco a respeito dos papéis, né? É, as pessoas têm resistência hoje a falar a respeito disso, de ter papéis bem definidos. Até mesmo porque tem mães que acabam fazendo papel de pai e mãe junto, tem pais que acabam fazendo papel de pai e mãe, tem avós que estão criando os netos, e as pessoas têm resistência, né? Porque ah, tem uma coisa que eu falo aqui para você vai interpretar. Mas é que assim, os papéis são sim importantes. Ainda que em algumas famílias precise se ajustar a isso, os papéis são importantes, né? Você pode falar um pouco disso a respeito do papel de mãe, papel de pai? Sim, com certeza. É muito importante. Ó, nós mulheres, nós temos, né, a necessidade de segurança.
né? Então, assim, quando essa segurança ou essa confiança é quebrada, muitas vezes é muito difícil, né? Eu falo no casamento, né? No relacionamento. Então é muito importante. Não tem como eu falar assim, não, o Ismael vai sair, ele vai trabalhar fora e esse é o papel dele. E a Cássia vai ficar em casa e vai cuidar dos filhos. Eu acredito que não é de uma forma engessada, é uma forma que flui de dentro para fora, né? Então, quanto mais eu me sinto amada, segura, como eu falei, mais eu vou querer servi-lo dentro do nosso lar. Mais eu vou querer lavar a roupa dele, vou querer. E isso também não o impede de fazer por mim. Então, assim, eu acredito que o casamento tem sim seus papéis estabelecidos, porém não é uma coisa forçada. Agora você assinou aqui, colocou a aliança e pronto. Você, a partir de hoje, vai ser do lar. Não, se é uma mulher que sempre sonhou e desejou ser independente, ter um trabalho, por que não? Desde que seu marido esteja ali com ela, né, no mesmo propósito, com a mesma mentalidade, eu não vejo que tem problema nisso. Eu respondi? Sim, é que eu quero acrescentar. É porque as pessoas, os homens criaram a mentalidade que a mulher virtuosa é a Amélia. E Isso. não é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que é o seguinte, que ela cuida da casa, ela negocia, ela cuida dos empregados, ela é boa negociação, ela administra o Administra. lar, ela cuida das crianças, e à noite ela ainda tem brasa, tem fogo. E é o seguinte, isso não é mulher Amélia. Aí acontece, os homens ficam intimidados, porque aí é o problema dos papéis. Por isso que eles falam a respeito de papéis com você. Porque quando vem de um lar onde os papéis não eram bem definidos, e o rapaz ou a moça não sabe qual é o papel do pai, qual é o papel da mãe, qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, eles levam para o casamento esse papel também deturpado. Aí o que acontece? Ele começa a ver a esposa como a mãe. Uhum. E aí ele fica ameaçado se ele encontra uma mulher que foi empreendedora, uma mulher inteligente, uma mulher que sabe fazer, uma mulher que sabe cuidar, que administra. E aí gera conflito no casamento. A mesma coisa é a mulher que vivia em casa com um pai que era mais omisso, e quando chega, encontra um marido que vivia numa casa onde o pai era presente e assumia o seu papel, ela assusta, porque agora tem alguém que governa, ela aprendeu a governar. Então, isso que eu falei, foi a gente falar a respeito de papéis, né? Sim. Porque tem como entrar no equilíbrio e tem como cada um ter o seu papel bem definido. Uhum. E gera uma estrutura familiar onde se tem filhos, né? Gera uma confusão na cabeça dos filhos, né? Porque nem mesmo o pai sabe o papel dele, a mãe sabe o papel dela, não sabe o papel deles para com os filhos também, e aí vira uma bagunça. O filho acaba sendo mãe e pai dos pais. Então é muito importante mesmo que seja bem definido, bem estabelecido, né? Que tenha ordem, né? Mas é igual a gente está falando, é algo engessado, algo a fórceps, é algo construído juntos, né? Sim, sim. Quando um dos dois não assume o seu papel, aí sobrecarrega o outro. Eu tô vendo aqui as Então, os mensagens. comentários, pessoal. Beijo, Gi! Quando, quando um dos dois não assume o papel, acaba sobrecarregando o cônjuge. E Sim. aí é a questão do que a gente estava falando anteriormente, né? O ciclo vicioso, o círculo vicioso. Porque aí os filhos acabam vendo esses papéis trocados, ou a omissão de um papel dentro de casa. O pai está lá, mas não está para valer. Ou a mãe está lá, mas não está para valer. E aí ele vai reproduzir isso lá, só que tem que lembrar que quando junta com o outro, que Uhum. também vão dentro de uma outra estrutura, né? Então, o tanto que é importante, né, para os nossos filhos, agora falando de filhos, né, para os nossos filhos verem de casa os papéis bem estabelecidos. Quem é Verdade. o pai? Quem é a mãe? Os pais, os pais tomam decisões, mas tomam decisões juntos, não é algo arbitrário, né? Uhum. A mãe cuida do esposo, mas não é um cuidar
de estar abaixo, né? De qual é a palavra? Ok. Não sai. A palavra não sai. Onde é que elas estão abaixo? Não o serviço que está abaixo, né? Elas estão Sim, juntas, juntos. estão ombrando algo. Então, o serviço, quando fala a mulher é submissa, ou né, ser submissa é estar sobre a mesma missão. Sobre a mesma missão. Aham. E aí, se o camarada não tem uma missão, que missão que ela vai? Uhum. Isso é muito verdade. E eu costumo falar que realmente é um ciclo pro lado positivo, quando o homem, quanto mais ele ama, quanto mais ele trata bem, ele respeita, ele entende os sentimentos, porque nós mulheres somos um turbilhão, né, de emoções, porque tem a questão hormonal e tudo. Quanto mais o homem sabe lidar, sabe demonstrar amor, mais a mulher vai ter prazer em respeitar no ciclo. E quanto mais a mulher honra, quanto mais a mulher admira o seu esposo, às vezes ela até sabe algumas coisas, mas ó, eu me entregando aqui, gente, mas com uma pergunta, mano, não entendi, sabe? Você tá dando poder pro seu marido te responder e te ensinar, por que não? Entendeu? Então, quanto mais respeito, mais admiração você demonstra também pelo seu marido, mais ele também vai demonstrar o amor, vai te ver como uma preciosidade, né? E é isso que nós somos, mulheres preciosas. E os Você, tinha, homens também. você começou a falar antes, né? Que a mulher procura segurança e o homem Sim. procura. A mulher procura segurança e quando eu estava falando da segurança e da confiança que a mulher espera do homem, né? Porque a mulher E procura segurança e o homem procura o quê? respeito. Respeito. É, É, respeito. E nos dias de hoje é tão ruim ver, né, as mulheres sempre batendo de frente. Não precisa disso. Juntos nós somos muito mais fortes, né? Homens e sim. mulheres juntos. Então, assumir o controle. É assumir o controle. Cada um no seu papel, os dois sobre a mesma missão. E quando tem filho na jogada, nosso papel juntos é equipar aquela criança, aquele menino, aquela menina, para que ele tenha a capacidade também de assumir o seu papel quando É, ele for constituir família. sim. Porque a gente olha a criancinha, ela está criança, né? Ela não é criança o resto da vida. Ela Uhum, vai crescer, ela vai amadurecer, ela precisa ver dentro de casa esses papéis. Então, um lar onde os papéis não estão bem definidos. sim. Sobrecarrega o cônjuge, é, é um lar que está desprotegido e os filhos se tornam seguros. É, Tanto que é séria a questão dos papéis, né, meu bem? sim, é muito importante. E é muito importante também, porque o que acontece? Quando eu não sou mãe, como o Ismael falou, e ele não é pai natural ainda, mas seremos em breve. Mas, hã? Amém. Mas dentro de uma estrutura com filhos, é importante também lembrarmos que eles são seres também individuais, onde tem a personalidade deles, tem a forma deles, né? Que eles vão aprender a lidar com o mundo, com as novidades da vida, né? Assim como nós. Então, muitas vezes os pais querem colocar e impor aquilo que eles são, né? Isso é uma forma de alienar, né? A gente está falando aqui de não sermos alienados e não reproduzirmos isso na vida do outro. Então, se eu quero ser um ser espontâneo, um ser que posso demonstrar aquilo que eu sou, que eu possa também ter esse cuidado, né, quando eu for educar meu filho. É o que eu desejo quando eu for mãe, né, que eu olhe para ele como um indivíduo que tem escolhas, que vai ter opções. E é claro, eu vou instruir no caminho de Deus, naquilo que eu acredito, porém eu tenho que respeitar, né, as decisões também individuais deles. Sim. A gente está com 40 minutos já 43 minutos lá de live. Eu queria que a gente investisse esses últimos minutos para falar de coisas que, assim, o tema, né, dessa jornada, desses 45 dias, é assumir o controle. E a gente está incentivando as pessoas a assumir o controle das suas famílias. Mas para assumir o controle, é necessário que muitas vezes a gente desconstrua algumas coisas para construir algo bom no lugar. Tirar o que é ruim, tirar o que é ruim, para tirar o que é ruim, para colocar o que é bom. Então,
a gente vai falar junto algumas mentalidades que as pessoas precisam desconstruir. Eu vou falar uma, você fala outra, que eu tô lembrando. E eu vou te ajudando aí pra gente ir falando coisas que as pessoas precisam desconstruir na cabeça. Então, minha família era bagunçada. Os papéis eram invertidos. Não tinha papel bem definido. A minha precisa ser assim? Não, né? Não precisa. Não precisa. É o que a gente estava falando, de repetir, né? Não necessariamente. Se você se decidir e mudar isso na sua vida e tomar essa decisão, vai mudar e vai ser bênção, vai ser ótimo o seu casamento, sua família. Porque os meus pais separaram, porque os meus primos separaram, porque minhas tias separaram, porque minha bisavó separou, eu também vou separar. Também é uma mentalidade errada, né? Precisa desconstruir, acabar com isso, encerrar de uma vez por todas. É aquela história também de que minha mãe fazia o arroz na panela, sei lá, de barro. De barro. A minha... Hã? De barro. Minha avó também, minha bisavó também. Eu nem sei o porquê, mas eu vou impor na minha casa que a gente faz arroz só com a panela de barro. Não é isso, né? A gente não tem que reproduzir apenas não tomar, a gente tem que saber o porquê. E as coisas negativas depende de nós escolhermos não repetir, né? Mudar o sentido mesmo. Começa aqui, na mentalidade e a forma que a gente olha, né? Que a gente acredita. Outra mentalidade que precisa desconstruir meu casamento não tem mais jeito. A Eneida falou uma aqui, ó. Meu pai sempre me tratou assim, então eu também vou ser assim. Tem isso também. Não existe isso, meu casamento não tem mais jeito. É engraçado, parar de bairro. Não existe isso, meu casamento não tem mais jeito. Se tiver disposição dos dois, o primeiro que acordar, ele tem a responsabilidade de levar a coisa, ajustar a coisa, né? De trazer o casamento para o eixo. Não tem essa história de meu casamento não tem mais jeito. Não tem que perder essa mentalidade, não tem mais jeito. Não tem mais jeito quando já assinou o divórcio, quando já construiu outra família. Aí você não vai desmanchar outra família. Eu acho mais complicado, mas quando um dos dois já construiu família. Mas enquanto ainda é tempo, tem como construir sim, tem como consertar sim. Sim. Depende de você, né? E depende mesmo de nós, porque por mais que o outro não queira, se eu tomar a decisão de mudar, o outro vai perceber a mudança em mim, nas atitudes, né? Na forma de olhar, de falar, e ele vai falar, uau, o que aconteceu com essa pessoa, né? Eu também quero Sim. isso, também quero essa mudança de mentalidade, né? E como eu falei, é buscar um coração que aprenda em todos os momentos. É o que a gente busca. Eu e Ismael, a gente sempre busca ter esse coração. Onde a gente vai, claro, com erros, com acertos, a gente está aprendendo. Com certeza. A Sheila falou, né, a respeito do acordar. É verdade, Sheila. O primeiro a acordar é o responsável. Porque não adianta você querer cobrar do outro que não está enxergando, que é cego ainda naquela questão, né? Então, é ter paciência, não tem como enfiar as coisas na cabeça das pessoas de qualquer jeito. E aí a gente abriu a caixinha de perguntas ontem e o pessoal mandou pergunta pra gente, né? E aí eu vou te perguntar se responde uma ou respondo outra, tá bom? Tá. Perguntaram assim na caixinha de perguntas ontem. Como lidar com as divergências de opiniões? Acho que foi semelhante ao que eu falei para Sheila, né? Que não é impor aquilo que você acredita a todo custo, toda maneira. Não, opa, por que ele está falando isso? Será que a forma que ele está me falando é uma forma legal, bacana? Porque a gente tem mania de achar que o que a gente pensa é o certo e pronto, e acabou. Não, imagina quantas vezes eu pensei que eu estava certo sobre uma determinada coisa e isso foi por água abaixo. Então, eu respondi. Que começa a rodear. Mas é isso, é você aprender com o outro e abrir o ouvido, né? Que às vezes a gente só quer falar, só quer colocar a nossa opinião.
mas esquece que o outro também tem as experiências dele e tem o que nos ensinar, né? Deixa eu contar aqui um negócio legal aqui a respeito dessa questão de flexibilização que você está falando aí, né? De opiniões diferentes. Quando a Cássia me conheceu, gente, ela, na verdade, ela quase não casou comigo no noivado. No noivado ela descobriu que eu tinha uma dívida, assim, astronômica mesmo, assim, era muito alta, passava dos R$ 40.000, uma dívida. E eu tenho Monstra. monstra mesmo. E assustou ela na época, né? Ela ficou muito preocupada, falou, não vou casar com esse cara, né? Esse cara vai cheio de dinheiro, vamos ver. E aí a gente conversou, ela viu que eu tinha disposição de aprender, né? De mudar Verdade. e tal. E dentro do casamento, no primeiro ano, né, Linda? O primeiro ano, era ela que administrava as dívidas em casa, ela que administrava as contas nossas. E a gente traçou um plano, né, uma meta para quitar com essas dívidas. E hoje, acho que no Primeiro primeiro ano. ano, sim. No primeiro ano, a gente conseguiu quitar todas as dívidas, foi negociar algumas, mas todas as dívidas foram quitadas. A gente nós limpamos o meu nome. E ela, no primeiro ano, ela administrou todas as nossas contas. Eu chegava em casa com dinheiro, eu passava para a mão dela, a gente sentava junto e fazia o planilha, tudo certinho. Né? E como é que é hoje, linda? Aí, quando a gente fez curso também de finanças naquele ano, que foi muito bom para nós, de finanças e de casais também. Todos os cursos que tinha, a gente entrava, né? O que nos ajudou muito. Aí, no final daquele ano, ele olhou para mim e falou: Ó, agora é comigo, eu aprendi. Aí eu senti firmeza, né? Eu falei: Ok. E desde E foi fácil então. no começo? Hã? Foi fácil no começo? Para Não, foi você fácil. abandonar? Não, não foi, porque nós mulheres, a gente, eu falo assim, nós mulheres, mas existem exceções, né? Mas falando da minha experiência, eu queria estar no controle ainda no segundo ano. Então eu tive que depois excluir os aplicativos de banco do meu celular e confiar nele que ele tinha aprendido. Porque no primeiro ano ele me falou, eu vou aprender, e aprendeu. A partir do segundo ano, larguei. Claro que foi um conflito, igual eu tô falando, não foi fácil. Aqui dentro não foi fácil. Mas hoje, gente, sou sossegada em relação a isso. Ele que administra, ele que viciou em planilha. Então, essa questão de aprender realmente é muito bom mesmo. Outra pergunta que deixaram pra gente lá, que foi qual a parte mais desafiadora do casamento? Do Eu nosso, acho, né, que perguntaram? no geral, né? Ah, Qual a no parte mais geral. desafiadora do casamento? Eu acho que a parte mais desafiadora é exatamente o que eu tô falando agora, de aprender a lidar com essas divergências, né? Com essa. é, eu faço de um jeito, você faz de outro, eu quero ir para um lado, eu quero ir para o outro, essas divergências, né? E a gente aprender a conversar, aprender a dialogar. E, olha, por incrível que pareça, é possível entrar num consenso, é possível se conhecer a tal ponto da gente não precisar mais chocar. Não é verdade, linda? Porque hoje, depois de 5 anos de casado, a gente desde o primeiro ano, a gente tem essa mentalidade, né? Hoje a gente é pouca coisa que a gente choca, É, pelo, verdade. pelo menos do meu ponto de vista. Pode falar, É pessoal. verdade. Aí pouca coisa que a gente choca, né? Assim, no começo teve mais, assim, mais desafio, mais coisas que teve choque. Mas hoje são poucas coisas que a gente choca, porque tá tudo tão assim, é, é, alinhado, né? A engrenagem tá dando tão certinho assim que eu sei o que ela pensa, ela sabe o que eu penso, a gente tem objetivos bem traçados, metas bem claras, né, para o nosso casamento, para nossa vida, para daqui 6 meses, para daqui 1 ano, para daqui 10 anos, né, Linda? Sim, E esses conflitos, eles que não existem, mas são bem menores, né? demais. Mas de fato, se eu fosse elencar algo no casamento que é mais difícil, é consenso. Quando surge um problema, quando surge um desafio, como lidar com esse desafio? Eu creio que é a parte mais difícil. O mais importante é resolver, gente. Resolva. Nós temos mania de fugir do conflito. E isso não traz crescimento. Você fica estagnado, alienado. Mais importante, por mais que doa, resolva.
A Glaucia colocou assim, ó, as bagagens são diferentes. Cadê, gente? Sumiu. Verdade. Mas se há Acabei de ler. disposição em ensinar e ser ensinado, entender o outro se torna leve. Muito verdade. Saudade, Lili. Muita gente legal, né, que tá entrando aí. Muito obrigado por vocês estarem aparecendo aí, gente, por prestigiar a gente aqui. Bom demais. Outra pergunta que mandaram pra gente foi: o que Deus fala a respeito da família? Tudo. Deus, eu acho que é o sonho mais especial de Deus, é a constituição da família, né? Desde Adão e Eva, Abraão, Deus sonhou, né, e planejou isso. É promessa dele para todos nós, né? Constitui, multiplique. Tudo que Deus faz, se você vai. Eu vou falar sobre esse princípio, né, nessa primeira fase agora dos 26 dias de primeira menção, mas toda vez que a Bíblia fala a respeito de algo, a primeira vez ela dita, né, o sentido daquilo por toda ela, né? Então, família é algo que está lá no comecinho, com Adão e Eva. Quando era Adão, Deus falou, ó, vou arrumar para você uma mulher, uma companheira. Com Abraão foi a mesma coisa. Qual foi a promessa de Abraão, de Deus para Abraão? Abraão te dá uma família, te dá tanto filho que vai parecer uma nação. E todos os projetos de Deus envolviam a família. Noé, tudo Sim, tinha família envolvida. Então, o que Deus fala a respeito de família? É o projeto, é o sonho dele. Família é o sonho de Deus. mais Família é o precioso. centro do coração de Deus. Jesus morreu na cruz para que nós fôssemos ligados novamente a Deus e todos nós fôssemos novamente família de Deus. Uhum. Então, família é tudo para Deus. Família é o sonho de Deus. Nós somos a igreja. Fala que a igreja é a noiva de Cristo. É uma família. Percebe? Tudo. Deus vai falar o tempo todo de família. Todas as promessas de Deus são para família. Então é muito importante. Sim, Por e isso eu quis começar esse projeto com família. a questão da paternidade é muito séria, né? Porque Deus é o nosso pai, ele é o nosso pai. Só que por muitas vezes, por eu não ter um relacionamento bom aqui com meu pai daqui, natural, terreno, né? Isso às vezes, muitas vezes compromete o meu relacionamento com Deus. Então, se você tem alguma questão, né, nessa área, resolva também, porque é importante para você romper, né, com o seu relacionamento com o Pai Celestial maravilhoso e lindo. É verdade. E aí teve uma pergunta muito engraçada, que eu vou responder aqui, Ai, meu porque ela Deus! me chamou a atenção. É normal querer bater de vez em quando se tu der família. Gente, é super normal. A gente fica nervoso, a gente fica irritado às vezes, e tem hora que tem vontade de avançar, mas a Bíblia fala, irai-vos e não O importante é pequeis. que não faça, O entendeu? importante é que A não faça. vontade todo mundo tem, mas respira fundo, ora e vai estar tudo sob controle. Gente, linda, a gente está aqui com 55 minutos já, 56 minutos, está acabando já. É, Passou eu quero falar, rápido. eu quero falar muito rápido, não É foi? bom conversar com você. Eu vou conversar com você. Eu quero falar publicamente aqui, agradecer a Deus pela sua vida, meu bem. Você é o presente de Deus para minha vida. Eu sempre falo isso para você. Acho que eu falo tanto, gente, que às vezes eu acho que ela tá brincando, que eu tô brincando. Mas é verdade, você é um presente de Deus para minha vida. Eu sempre comento com você, com as pessoas com que eu me conecto, o tanto que a minha vida transformou depois que Deus colocou você na minha vida. Então, ter você no meu caminho foi a melhor coisa que me aconteceu. Foi um presente de Deus para mim, mudou totalmente, radicalmente o curso da minha história. Muito obrigado, eu te amo. Eu que agradeço. Primeiro por você ser um ótimo marido, por me demonstrar e me mostrar e me provar todos os dias que em atitudes aquilo que você está falando, né? Eu te amo demais e é um privilégio abrir, né, as lives dessa maratona. Creio que vai ser uma bênção. Amém. Muitas Amém. vidas vão ser edificadas. E eu amo você, gatão. Te amo. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido, por estar aqui. A gente está faltando 30 segundos. Lá na minha bio tem um link. Você vai clicar naquele link, tem um canal do Telegram.
E quem entrar no canal do Telegram vai receber um bônus agora. Eu vou soltar um PDF lá, um livro em PDF, muito legal para Entra casais, lá, para galera. família. Então entra lá, vai ser muito legal. Falta 10 segundos. Lá eu vou liberar no canal do Telegram. Vou liberar resumo da live, PDF, vai ser muito bacana. Um beijo para vocês. Beijo!